ativando seus sonhos nas promessas de Deus. Tema da nossa palavra, diga assim comigo: eu preciso ativar os meus sonhos nas promessas de Deus. Deus fez promessas a seu respeito, pode ter certeza disso, e os seus sonhos precisam estar ativados. Aquilo que Deus te trouxe como promessa, hoje é a sua herança, então você tem direito de sonhar, é para você. Você pode voar em Cristo, você pode voar naquilo que tem fundamento na palavra de Deus, que Deus tem um compromisso em cada uma das suas promessas na sua vida. Você diz amém? Você recebe? Eu convido você a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 14. Não sei se você tem a sua Bíblia. Se você tiver, eu peço que você abra comigo. Se você não tem a sua Bíblia, você pode usar o seu smartphone. Se você também não tem o seu smartphone, que eu acho muito difícil, você pode acompanhar no telão, vai ser transmitido, vai ser colocado. E eu quero ler com vocês, leio na versão NVI. Diz assim esse trecho da palavra de Deus. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do canezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, diz Caleb a Josué. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, estou aqui hoje com 85 anos de idade. E ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Josué, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Deixa eu orar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, na meditação desse trecho da palavra, para que nós possamos ser alcançados com as verdades nela contidas. Fala aos nossos corações, fala a cada um conforme a sua necessidade, e que possamos sair daqui, desse encontro, desse início de ano, Pai, com os nossos sonhos avivados, ativados, vivificados nas Tuas promessas e na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, que você diga amém. 3 coisas me vieram ao coração quando esse tema, ele vem à minha mente para conversar com vocês, para ministrar a vocês. Primeiro, eu não sei se vocês perceberam a frase da poesia dessa melodia que está sendo tocada. Uma música dos mineiros do Clube da Esquina, por isso o Joãozinho está aí, né? Da tua terra, contemporânea do João, que diz assim: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. A segunda coisa, um discurso histórico que foi feito por um pastor da Igreja Batista, também um ativista, líder americano, pastor Martin Luther King, no ano de 1963, onde ele expôs um sonho. Ele expôs o seu sonho de ver a união, a igualdade e a convivência harmoniosa de negros e brancos. Esse discurso desse homem de Deus,
que naquele momento também age como um ativista político, alguém formador de opinião, ficou conhecido na história como I have a dream, eu tenho um sonho. E o terceiro, esse trecho que nós lemos, que fala de uma conversa entre Josué e Calebe, num momento muito especial da história de Israel. Israel estava há 5 anos conquistando a terra de Canaã. Havia passado pelo deserto e há 5 anos progredia naquela conquista, a comando de Josué, indo para frente, prosperando, e chega num determinado momento, Calebe, ele chega a Josué e lembra, ele vai com os homens de Judá a Josué e fala: Josué, eu vim aqui hoje para te lembrar de uma promessa. Eu vim aqui hoje para te lembrar de algo que me foi dito. Eu vim aqui hoje para te lembrar de uma terra que me foi prometida dentro da terra de Canaã, dentro da terra que emana leite e mel, na linguagem de hoje, uma terra de prosperidade e abundância. Mas eu vim aqui hoje para lembrar que o Hebrom me foi prometido. Eu não sei se você lembra, mas Moisés, depois de receber aqueles espias, os 12 espias que foram lançados, onde eles acabam com medo, por incredulidade, ficaram maravilhados com a terra prometida, com a terra que eles viram, entenderam que era justamente aquilo que Deus havia proposto, havia dito a eles, mas 10 desses espias voltam amedrontados. Tempos atrás, Israel estava no Egito servindo como escravo. Você conhece essa história e Deus traz uma promessa de uma libertação. Na verdade, uma terra que Deus promete a Abraão atrás. Antes mesmo deles chegarem ao Egito, Abraão já havia prometido aquela porção de terra para Abraão e a sua descendência. E eles estão progredindo e Calebe então agora aborda Josué para uma conversa de lembrança de uma promessa que foi feita. Aqueles caras que foram à terra de Canaã, os 12 espias, foram liberados de uma localidade chamada Cades Barneia. Marcharam até ali, já do outro lado do Mar Vermelho, na península do Sinai. Moisés recebe a lei, o povo de Israel é organizado em tribos, eles partem agora para tomar posse da terra prometida, e quando chega às portas da cidade, num local chamado Cades Barneia, Moisés envia 12 espias para espionar a terra que Deus lhes daria. Era uma palavra de Deus, era um fato, ia acontecer, Deus planejou isso desde o primeiro momento. Mas quando aqueles homens voltam, os 12 foram, os 12 voltaram, repito mais uma vez, maravilhados. Mas 10 daqueles homens voltaram amedrontados. 10 daqueles homens voltaram trazendo um relatório de que não valeria a pena você invadir aquela terra. 10 daqueles homens voltaram com um relatório de incredulidade. Somente Josué e Calebe trouxeram um relatório positivo. Somente Josué e Calebe disseram que valeria a pena entrarem naquela terra, brigarem naquela terra, porque Deus lhes daria aquela terra. A luta não era, na verdade, atrelada àquilo que eles podiam fazer, mas que Deus lhes daria aquela terra. Mas você sabe que o povo, isso é comum, segue a maioria. E como 10 dos espias trouxeram um relatório negativo, voltaram amedrontados, se esqueceram das promessas, esqueceram de tudo que Deus havia feito, as pragas que foram lançadas sobre o Egito, o mar que se abriu, a água que surge no deserto, as codornizes, o maná, se esqueceram de tudo e se voltaram às circunstâncias. Somente Josué e Calebe se mantiveram fiel. E ali naquele momento, Moisés olha para Josué e Calebe e olha para Calebe e fala: Calebe, a terra que você pisou será sua e dos seus descendentes. Calebe, entendendo essa conotação de medo e incredulidade dos seus amigos, ele fala para a gente no verso 14: os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Somente Josué e Calebe
voltaram crendo que Deus lhes daria a vitória naquela situação. Quer dizer, o povo abriu mão de um sonho. A verdade, se formos resumirmos essa história, havia uma expectativa de toda aquela primeira geração em pisar na terra de Canaã. Havia uma vontade. Eles saíram do Egito sonhando com um lugar melhor, e o lugar melhor era a terra que Deus lhes prometeu. A terra prometida, a terra de Canaã, uma terra onde as coisas tinham em abundância, onde a vegetação tinha em abundância, onde as coisas eram as melhores possíveis. Mas, na verdade, o povo abre mão daquilo, e no momento que eles abrem mão dessa promessa, eles acabam abrindo mão dos seus sonhos, se rendendo ao medo, à insegurança e à incredulidade. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes isso acontece conosco. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida, você tem algo que Deus assegurou que seria seu, e quando nós nos deparamos com as circunstâncias, parece que nós nos esquecemos quem é o nosso Deus. Parece que nós nos esquecemos que o nosso Deus faz o impossível acontecer, que o nosso Deus é aquele que faz coisas imagináveis. Parece que nós nos esquecemos que o nosso Deus pode mover sua mão poderosa a nosso favor e nos dar a vitória em toda e qualquer situação. Porque a gente olha para a circunstância e parece que a gente fica impedido, congelado, e nós abrimos mão muitas vezes dos nossos sonhos. É evidente que Deus, por fidelidade à sua palavra, por amor àquele povo, planejou entregar a terra de Canaã ao povo de Israel naquele primeiro momento. Não tenha dúvida disso. Mas foram os próprios israelitas que impediram Deus de fazer isso. Se você olha o livro de Números, um dos 5 livros ali do Pentateuco, você vai ver em Números 14, versículo 28, que o povo começa a murmurar contra Moisés, que o povo olha aquela situação, olha aquela circunstância e fala: nós não iremos, nós não vamos conseguir, as coisas não vão acontecer, eles são mais fortes, eles têm fortalezas, nós não conseguiremos, Moisés, nós vamos morrer no deserto. E começaram a murmurar, e Deus então, olhando aquele povo, que havia perdido completamente a fé, a confiança na promessa de Deus, Deus olha e fala: conforme vos ouvi falar, assim vos hei de fazer, conforme vocês estão dizendo. Eu quero dar a terra para vocês, a terra prometida está lá, vocês contemplaram, mas conforme vocês estão dizendo, acontecerá com vocês. E toda aquela primeira geração de israelita se perdeu no deserto, eles morreram no deserto. Não foi a primeira geração de israelita que toma posse da terra de Canaã, foi a segunda geração de israelita. Foram os filhos daquela geração que toma posse da terra de Canaã, exceto Josué e Calebe, que mantiveram a sua fé e a sua confiança em Deus no momento que eles foram espiar. É por isso que a gente olha Êxodo capítulo 20, você tem o relato dos 10 mandamentos, e você sabe disso. E a gente chega em Deuteronômio, capítulo 5, a gente vê mais uma vez o relato dos 10 mandamentos. Por que isso acontece? Porque Deus está usando a Moisés para levar agora a lei, para preparar aquela nova geração de israelita para a tomada da terra de Canaã. Moisés morre, Josué agora passa a ser o líder daquele povo. E essa conversa entre Josué e Calebe, ou Calebe e Josué, é Calebe quem procura Josué, acontece nesse momento. 5 anos após, Israel entra, toma Jericó, e 5 anos após, Calebe chega para Josué e lembra. E ele chega debaixo de uma promessa que Deus deu a ele através de Moisés. E ele chega: Josué, a pergunta que ele faz: você se lembra daquele dia quando eu e você fomos enviados para espionar a terra de Canaã? E Moisés
homem de Deus, me prometeu Hebrom. Então, eu vim aqui para te cobrar isso. Eu vim aqui para te dizer que o Hebrom pertence a mim e a minha descendência por promessa. Caleb estava dizendo: Josué, passaram-se 45 anos desde o dia que Moisés me prometeu Hebrom. 45 anos se passaram. Toda aquela geração morreu. Nós vimos toda a geração de israelita que compunha aquele exército, inclusive o Moisés morrendo, e nós estamos aqui. E eu vim te lembrar, estou chegando para te lembrar, que o Hebrom é uma terra que Deus prometeu a mim e aos meus descendentes. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui para falar com você. Lembre-se das promessas que Deus fez a seu respeito. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus falou a meu e a seu respeito, daquilo que Jesus fez em relação a mim e a você. Nós precisamos entender. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que hoje nós temos uma herança em Cristo Jesus, porque aquilo que era promessa no Antigo Testamento, Cristo Jesus chancelou, e isso agora é um direito nosso, é um direito seu como filho de Deus, é um direito seu como filha de Deus, é um direito da igreja. Cristo comprou em alto preço essa condição para você. Tudo que a Bíblia fala sobre mim e para você, de fato é para mim e para você. Não se veja fora disso, não aceite menos do que isso. Cada promessa contida na palavra de Deus tem valor na tua vida, tem peso na sua vida, é para você desfrutar, porque Deus é fiel à sua palavra, e antes dele ser fiel comigo e contigo, ele é fiel à palavra dele. Deus está amarrado à sua palavra. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Você diz amém? Creia nisso. E Caleb vai dizendo, ele diz mais ainda, passaram-se 45 anos, ele vai dizendo, e quando a gente chega no verso 14, ele vai dizer: Josué, eu ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Cara, eu tenho tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Veja a declaração de Caleb. É óbvio que ele não tinha as mesmas condições físicas. É só você pegar um cara de 40 anos e agora depois ver esse mesmo cara com 85 anos e você vai ver que ele não tem a mesma condição física, mas ele declara, isso é um estado de espírito. Cara, eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo vigor, o Hebrom é meu, me deixe conquistar aquela terra, porque o Senhor estiver comigo. É nessa terra que Caleb sonha durante 45 anos. É com Hebrom que Caleb mantém um coração aquecido, uma expectativa, uma esperança em cima de uma promessa que Deus havia feito. Eu imagino que quando Caleb andava naquele deserto, todos os dias, Caleb tinha uma esperança: eu vou chegar no Hebrom, eu vou pisar no Hebrom, eu vou conquistar o Hebrom é meu, ainda que me custe ter que esperar o dia certo. E às vezes existe um grande problema conosco, nós somos naturalmente imediatistas. Eu sei que isso acontece com você, porque se acontece com você, você é um humano normal. Acontece comigo, acontece com todos nós. Nós temos uma sensação de que tudo precisa acontecer exatamente no nosso tempo. E quando as coisas não acontecem exatamente no nosso tempo, parece que a gente esmorece na nossa fé, parece que a gente vai enfraquecendo, parece que a gente vai desmotivando, parece que a gente vai olhando para as circunstâncias e se distanciando das promessas. Caleb esperou 45 anos. Abraão esperou 25 anos para ver o filho da promessa nascer. Josué esperou 13 anos, depois que ele teve um sonho, até ser empossado como governador do Egito. Davi esperou 18 anos, do ano que foi ungido, até ser rei, vir a ser rei em Israel. O apóstolo Paulo esperou 14 anos, após a sua conversão, para iniciar seu ministério.
Então a gente precisa entender que às vezes o nosso tempo, e a gente olha para o nosso tempo, o relógio está correndo, e a gente diz, eu estou perdendo tempo, Deus se esqueceu de mim, isso está difícil de acontecer, e parece que a gente assimila uma percepção de que aquilo não é para a gente, e a gente deixa de sonhar. Deixa eu falar para você, se é promessa de Deus, se está escrito na palavra, é para você. Você recebe isso, diga amém. Repita assim comigo para você acordar. Eu estou achando que a galera está muito quieta. Não sei se você está prestando atenção. Eu sempre fico com essa dúvida, né? Não sei se a galera está prestando atenção. Eu prefiro acreditar dessa forma ou está dormindo. Mas você está prestando atenção, diga amém. Cara, legal. Então, pela sua resposta, eu entendi que você está prestando atenção. Repita assim comigo, mesmo... isso aí, se for só para testar. Diga assim, mesmo que não aconteça imediatamente, eu não posso deixar que os meus sonhos se apaguem. Às vezes vai demorar um pouquinho. São coisas que a gente não gosta de ouvir, né? Tem um menino da juventude que hoje é um homem, que cresceu aqui com a gente, chamado Caio Vidal. E esse cara, que era um corredor da igreja, né, cara? Aquela criança que corria para cá, para lá e tal, e depois adolescente, juventude, muito ativo. Ele tinha um sonho no coração. Ele planejou algo para a vida dele. Ele disse, eu vou ser um diplomata. É muito difícil isso. Mas ele abraçou, ele recebeu, ele interiorizou a promessa e disse, cara, Deus vai me ajudar nesse processo. Esse ano ele passou no concurso, nós ficamos felizes, nós celebramos. Ele está em Brasília agora, vai fazer aquele curso, né? E ele é um dos próximos diplomatas do nosso país, graças a Deus, o país está muito bem representado. Você pode dar um forte aplauso? Eu estou falando isso para você, querido, porque eu pedi a ele para citar o exemplo dele. Eu conversei com ele, Caio, posso citar o seu exemplo? Quantas vezes você tentou esse concurso? Que eu algumas vezes falei com o Caio, Caio, não desiste, cara. Caio, não fica triste. Caio, Deus vai te abençoar. E ele, durante 9 vezes, ele prestou esse concurso. 9 vezes ele prestou esse concurso. 9 é o fruto do Espírito, 9 do Espírito Santo. Parece até que tem alguma coisa espiritual nisso. 9 vezes. Repare que ele podia ter desistido, talvez na 4ª, na 5ª. Imagina tu fazer 6 vezes um concurso e levar pau. É ruim demais, né? Tu sai se achando burro, tu sai se achando despreparado, tu sai se achando, né, cara, isso não é para mim, eu não vou conseguir chegar lá. É assim. E ele tentou 9 vezes. Eu estava vendo uma entrevista dele, e uma das provas que ele fez, ele foi a maior média. Ele foi o primeiro colocado do Brasil em uma das provas, estava dando, né, um testemunho lá, falando com o professor, que nessa hora os cursos todos, né, chama os alunos aprovados, do curso inteiro só foi o Caio. E 9 vezes, ele faz essa tentativa. E eu quero dizer para vocês que é fácil, é muito fácil, você sabe disso. É fácil a gente abrir mão dos nossos sonhos, mesmo quando esses sonhos são promessas de Deus. A gente vive dias difíceis, dias de guerra, dias de crise econômica, dias de inversão de valores, dias que o nível de estresse tem subido de tal forma que tem nos adoecido. Você sabe que essa é uma verdade? Onde as pessoas estão, sabe, na tampa, né? Qualquer coisa, você está no trânsito, qualquer coisinha, você ouve uma palavra que não é legal. Às vezes em casa, você sabe que isso acontece, essa tensão, tudo isso que está acontecendo. E às vezes nós adoecemos por causa disso. Dias em que a gente vive um grande aumento da desesperança. Não há esperança. É muito comum as pessoas se projetarem para o futuro e falarem assim, cara, vai dar ruim, eu não acredito mais. Já aconteceu contigo? Cara, eu não creio que vai dar certo, eu acho que as coisas só vão ficar de mal a pior. E eu confesso para vocês que em algumas áreas eu já falei isso. Dias de medo, de insegurança,
dias de falência dos nossos sonhos, dias que praticamente nós desistimos de muito daquilo que Deus plantou no nosso coração e nós sonhamos um dia, e por conta das situações a gente acaba perdendo. Eu vim aqui para dizer hoje para você o que o Natan já disse: você pode sonhar, você tem direito de sonhar. E a gente está aqui para ativar esses sonhos na promessa. Se você tem sonhos que precisam ser reativados, revivificados, tirados debaixo dos entulhos, dos escombros, deixa eu falar para você, Deus está aqui para fazer isso contigo. A gente não vai conseguir, você não vai conseguir chegar no final do ano de 2025 e ver um ano de crescimento e expansão se você não sonhar grande, se você mantiver os seus sonhos dentro de uma cova, dentro de um buraco. Você precisa sonhar, porque o seu Deus te dá essa condição. Deus deu sonhos a José, Deus deu sonhos a Daniel, Deus deu sonhos. E Deus deu sonhos para você também. Então não desista dos seus sonhos, siga em frente. Na nova aliança, se Deus era fiel, na antiga aliança, se Deus honrava o sonho dos filhos, dos seus servos, que na verdade não eram filhos, né? Como Deus honrou o sonho de Caleb, como Deus honrou o sonho de muitos homens e mulheres de Deus, a Bíblia fala disso, ainda mais em dias de nova aliança. Na nova aliança, como falamos há pouco, você tem direitos em Cristo. Ele conquistou para você, para cada uma das promessas de Deus, você tem o sim e o amém. Você crê nisso? O apóstolo Paulo fala isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e o amém, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Diga assim: quantas são as promessas de Deus ao meu respeito? Todas eu tenho nele o sim, portanto eu posso sonhar. Jesus já venceu, Jesus já te fez mais que vencedor, Jesus já te conduziu e te conduz ao triunfo. Pode acreditar, queridos, a palavra de Jesus não é o pastor Jorge, não é o pastor Fragalho, ou qualquer um de nós, pastores da Nova ou pessoa da Nova, falando para você algo que não esteja na Bíblia. São palavras de Jesus. São palavras que Jesus trouxe a nós. Você pode sonhar, você tem direito a uma vida fantástica, a uma herança fantástica. E isso inclui necessariamente os seus sonhos. Todos nós precisamos para sonhar, para viver. E eu imagino, penso, a Bíblia não fala exatamente isso nas entrelinhas, mas eu penso que enquanto Caleb transitava por aquele deserto durante 40 anos, e depois mais 5 nessa progressão, na tomada da terra de Canaã, eu imagino que Caleb estava apegado a um sonho de pisar novamente em Hebrom, um sonho de voltar à terra que há 45 anos atrás, que um dia ele espionou. Caleb estava apegado. E quando ele caminhava, ainda que as dificuldades existissem e viessem, ele dizia: eu não vou morrer no deserto. O deserto não é a última configuração na minha vida. O deserto não é um ponto final. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho um sonho, e o meu sonho se chama Hebrom. O meu destino, Caleb naturalmente pensava, é Hebrom. O deserto é temporário, o deserto é passageiro, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na verdade, essa convicção fazia com que Caleb prosseguisse na travessia daquele deserto, não prostrado, não desistindo daquilo que Deus havia prometido, mas em Deus, aguardando, esperançoso na promessa de Deus. Sobre Caleb havia uma promessa futura, que lhe assegurava o direito de sonhar. Sobre a tua vida, existe uma promessa presente, que lhe assegura o direito de sonhar.
Caleb sonhou com algo que ele iria chegar. E eu quero dizer que você pode sonhar com algo que já chegou para você em Cristo Jesus. Algo que já foi conquistado para você. Então não se deixe desanimar. Não se curve às circunstâncias. Não se curve às dificuldades. Caleb tinha um justo motivo para acordar de manhã. Ele tinha uma razão nobre para acordar de manhã no deserto e vencer o seu dia, porque ele estava andando em busca de um sonho. Ele estava caminhando para uma realização de um sonho. Ele estava caminhando para chegar em Hebrom. Ele tinha elpis. Ele tinha expectativa de coisas boas e com certeza essa expectativa o movia na sua caminhada. Fazia com que o seu dia a dia fosse diferente. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. Quantas vezes nós, crentes em Jesus, que conhecemos a palavra de Deus, que ouvimos a palavra de Deus, perdemos a esperança. De repente isso pode estar acontecendo contigo. De repente você pode ter perdido a sua esperança nessa ou naquela situação. Mas eu quero dizer o que Deus tem para você, o que Deus quer, a maneira que Deus quer que você pense, ande e haja em função em cima da elpis, da expectativa de coisas boas. Você sabe que quem tem um sonho tem uma boa razão para acordar e vencer o dia. Tem uma boa razão para se preparar, para se empenhar. Um sonho traz para a gente, para mim e para você, como trouxe para Caleb com certeza, um profundo senso de direção. Ele sabia para onde estava indo, e ele sabia por que estava passando por aquilo. Ele sabia que as coisas não iam parar exatamente ali, que aquele não era um ponto final, e que ele chegaria lá, e isso movia Caleb. Quem tem um sonho sabe exatamente aonde está indo e por que está indo. Um cara que fala muito sobre essa questão é um cara que vai falar do sentido da vida. Quem tem um sonho tem um sentido na vida. Por isso que a gente precisa sonhar. Um cara chamado Viktor Frankl, ele é um médico. Ele foi um cara que passou por um campo de concentração nazista e ele é o criador, da logoterapia, que é uma psicoterapia, uma forma de tratamento psicoterápico que busca o sentido da existência, o sentido da vida. Caleb, ele tinha um profundo senso de direção e ele entendia. Cara, eu estou passando por isso, mas eu estou chegando a Hebrom. Eu estou chegando lá. E quem tem o Hebrom sabe exatamente, quem tem um sentido, sabe exatamente o que fazer para chegar no seu Hebrom. Quem tem um sonho, como Caio tinha um sonho, sabe que vai ter que dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas. Não pense que o Caio passou numa prova, num concurso para diplomata, porque ele ficou deitado numa rede, jogando futebol o tempo todo. Isso é maravilhoso, mas o cara teve que estudar. Quem tem um sonho, entende as coisas que eu preciso me apegar e coisas que eu preciso soltar. Eu vou me comprometer com realidades, com coisas que vão me ajudar a chegar no meu sonho. Quem tem um sonho, quem tem um Hebrom, entende e anda nessa direção. Eu quero dizer para você, todos nós precisamos de um Hebrom. Todos nós. E eu quero colocar para você o Hebrom como um sonho. Hebrom, para você ter uma ideia, era uma terra que Caleb cobra de Josué, muito importante para os israelitas. Em Hebrom, Abraão, ele, para não brigar com seu sobrinho Ló, ele diz, cara, para onde você quer ir, escolhe para onde você quiser ir, você vai. Ló vai para um local e fica para Abraão, o Hebrom. No Hebrom, Abraão levanta um altar ao Senhor. Em Hebrom, Sara e Abraão estavam sepultados. Era uma terra importante. E Caleb, então, vai trazer aquela situação
aquela lembrança, dizendo o seguinte: Josué, Moisés me prometeu Hebrom, eu estou aqui para te lembrar isso. E eu quero dizer para você, querido, querida, apesar das circunstâncias, e apesar dos desertos, entenda o que eu vou falar para você, que às vezes a gente passa, a gente parece que não vê a coisa acontecer. Não sei se acontece contigo, se já aconteceu contigo algumas vezes, ou ocasiões. Tem vezes que você se empenha em algo e você não consegue ver acontecer. Deus não planejou o deserto para ninguém. Deus não planejou um deserto para me aproximar dele. Na verdade, Deus nem queria que o povo de Israel passasse pelo deserto. Ele planejou entregar a terra naquele primeiro momento. Mas o deserto nos ensina que a gente precisa ter esperança, que a gente precisa ter fé, que a gente precisa passar por aquilo, porque a Bíblia mostra para a gente que nem tudo acontece exatamente no momento que eu acho que deva acontecer. Alguns milagres aconteceram por Jesus na hora. Eu acredito que Jesus tenha também feito alguns milagres que exatamente não aconteceram ali, naquele momento. Isso acontece comigo e com você. Talvez você já tenha orado por alguém que ficou curado na hora. Talvez você já tenha recebido uma oração que você estava com uma dor de cabeça e você passou, falei, cara, eu vivi um milagre, mas de repente não passou naquele momento. E às vezes você ora por a cura de alguém, a cura chega, mas leva 1 mês, 2 meses. É assim que é. E o que eu faço nesse momento que parece que o deserto chegou? Eu mantenho a minha expectativa em Deus. Eu mantenho os meus olhos na promessa. Eu mantenho acesa a minha esperança, porque eu tenho um sonho, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, e Deus é fiel à sua palavra. Deus não pode mentir. Jeremias vai dizer, eu falei tanto de Jeremias, né? Hoje, como Neemias, até troquei muito algumas vezes, mas Jeremias vai dizer que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir na minha e na sua vida. Quando a gente olha a Bíblia, nós vemos homens e mulheres que sonharam em Deus. A gente está falando de Caleb, mas a gente vê outros homens e mulheres. E Caleb chega em Hebrom, e se você olha a continuidade do texto, você vai ver escrito, por isso os descendentes de Caleb até hoje são os donos daquela terra. Isso aconteceu. Caleb viu seus sonhos se concretizar, ainda que depois de 45 anos. Mas, por exemplo, a Bíblia fala de outras pessoas que sonharam. Existe uma menina, uma mulher de Deus chamada Ana, que não é minha esposa, né? Que também se chama Ana, mas na Bíblia, que queria ter um filho. E ela estava ali, era uma mulher estéril. Era uma mulher que estava no templo, Senhor, eu quero ter um filho, eu quero ser mãe. E ela foi alcançada pelo milagre de Deus. Ela tinha um sonho, ela estava triste. Eu falo para vocês que nós vivemos isso. A Ana que está sentada aqui viveu isso comigo. Não havia esterilidade, não, mas nós perdemos 2 crianças. Eu fiquei com a barriga, né? Mas nós perdemos 2 gestações. As 2 primeiras gestações, nós choramos, nós frustramos, ficamos frustrados, nos entristecemos, né, Ana? Mas nós tínhamos uma esperança. E aí, quando a Vitória nasceu, nossa primeira filha, e qual o nome da menina? Vitória, olha, a nossa Vitória nasceu. Deixa eu falar para você, querido, querida, Deus tem vitórias e vitorianos. Como é que é? Vitorino, como é que é escolhido para você na tua vida? Pode ficar, aguarda em Deus, cara. Deus faz milagres. Existe um cara de outra terra, estrangeiro, chamado Naamã. Esse cara vai procurar um homem de Deus chamado Eliseu. Era um general da Síria. Um cara cheio de pompa, mas era um leproso. E quando ele chega para Eliseu, Eliseu nem recebe o cara, ele fica indignado, porque ele vem de longe,
vem de um outro país e não tinha avião naquela época, nem mesmo o Buzum, era cavalo e carruagem, imagina só. O cara vem lá de não sei aonde, para na porta do profeta, porque ele recebe uma notícia através de uma menina que era sua serva, que lá em Israel havia um homem de Deus que poderia abençoar a vida de Naamã. E chega lá, Eliseu nem recebe esse cara. E ele fica indignado, resolve ir embora, resolve voltar para sua terra. Então seus servos, seus oficiais, seus soldados falam: general, esse cara te pediu uma coisa tão simples. Eliseu chega para ele, o cara sai de um lugar que tinha águas cristalinas, rios de águas cristalinas. Eliseu chega, manda o cara se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele fala: cara, eu saí da minha terra, onde há rios lindos, cristalinos, para me jogar nessa água barrenta 7 vezes. Não. Mas de repente ele vai, se dispõe a fazer aquilo que o profeta falou, e ele começa uma vez, né? Imagina que o cara, ele tira a sua capa de general. Agora as pessoas estão vendo aquele general com as suas marcas, com as suas mazelas, com as suas fragilidades, com as suas doenças. Ele mergulha uma vez, nada; 2, nada; 3, nada; 4 vezes leproso. Mergulhou 5ª vez, volta doente. Mergulha na 6ª vez, volta frustrado. Aí chega na 7ª vez, o cara vai mergulhar. Quando ele levanta, a gente tem um homem curado. Milagre de Deus na vida daquele homem. E um cara que não era nem do povo de Israel, mas ele sonhou, mas ele foi lá. Ele procurou o Deus que faz o impossível. Ele procurou o Deus que cria, que tem o poder de criação, que tem o poder de mudar as situações. Sabe de uma coisa? Deus criou você. Deus tem poder, inclusive, para mudar a disposição das suas células e você ter novas condições. Creia nisso em nome de Jesus. O nome disso é milagre. Nós cremos em milagre. Você crê em milagre? Quem crê em milagre pode sonhar. A Bíblia diz em Hebreus: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E às vezes a nossa mente natural fala assim: cara, mas você está falando uma coisa que pode gerar uma expectativa em algumas pessoas, e essas pessoas vão ficar frustradas. Eu estou falando do que está na Bíblia. Eu estou falando daquilo que está na palavra. Eu estou citando exemplos e textos da palavra de Deus. O papo aqui é Bíblia, não tem uma percepção do que um pastor acha, não, é palavra de Deus. Quando a gente vê aquela mulher hemorrágica, que já há 12 anos tinha uma doença e não conseguia se ver livre daquilo, ela tinha um sonho. Você imagina que durante 12 anos a pessoa tinha uma doença, uma hemorragia. A mulher devia estar para lá de fragilizada, fisicamente, socialmente, ela era rejeitada, ela não podia ter contato com outras pessoas, porque a lei considerava essa mulher impura, mas essa mulher tinha um sonho. Cara, eu vou ser curada, eu preciso ser curada. E ela vai no médico, ela vai aqui, ela vai ali, ela tenta resolver do jeito dela, ela investe o que ela tem, e de repente ela escuta falar de Jesus. E algo no coração daquela mulher começa a mudar, e talvez ela tenha tido uma percepção: cara, Jesus pode me curar. E ela começou a dizer: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. As pessoas querendo afastar ela da multidão, porque ela não podia encostar sequer nas pessoas. Mas aquela mulher manteve o seu sonho, manteve a sua fé, manteve uma disposição em Deus, e ela toca em Jesus, e Jesus fala: cara, de mim saiu o poder, alguém me tocou. Imagina aquela galera toda esbarrando em Jesus do lado para o outro, e agora para saber quem tocou em Jesus? Alguém encostou em Jesus de forma diferente. Ele fala: cara, quem me tocou? Imagina que os apóstolos e discípulos: cara, peraí, Jesus está maluco, né, pô? Todo mundo empurrando o Jesus aqui, todo mundo querendo tocar em Jesus, e ele vai falar de uma pessoa específica. Aquela mulher fala: Senhor, foi eu que te toquei. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, a tua fé te salvou.
Ter sonho, fazer a manutenção dos sonhos, vai depender de fé. E Jeremias escreve uma carta inspirada por Deus para aquele povo que estava pensando mal acerca de si mesmo, se olhando e se vendo inferiorizado, derrotado, frustrado em suas ações. E Deus fala assim: Neemias, agora eu troquei, né? Jeremias, escreve a esse povo dizendo, cara, que eles estão pensando errado. Eles estão pensando mal, mas eu não. Meus pensamentos em relação a eles são pensamentos de paz. E Deus fala: olha, eu é que sei os sentimentos, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de shalom. São pensamentos de shalom. Deixa eu falar para você, querido. De repente, você pode estar passando por alguma situação, em alguma área da tua vida, que pode estar te levando a pensar de forma errada sobre você e sobre essa área. E Deus olha para você hoje e fala assim: Leandro, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Paulo, eu é que sei os pensamentos. Vilma, eu é que sei os pensamentos. Biscoito, cara, eu é que sei os pensamentos. Werneck, eu é que sei os pensamentos. Você está pensando que as coisas não têm mais solução, você está pensando que há um ponto final nisso, mas cara, eu tenho coisas grandes, maiores, eu tenho solução para isso. Você tem direito a sonhar, você tem direito à minha promessa, você tem direito a uma herança. Quando a gente deixa de sonhar, a gente pega tudo que Jesus fez por nós e desvaloriza, descredencia, a gente joga no lixo. Quando a gente olha e fala assim: cara, eu sou triste, não consigo ser feliz. Quando a gente olha: cara, eu estou vazio, não consigo, eu não tenho mais esperança. Cristo veio para mudar essa situação na sua vida. E eu vim falar para você que você precisa reavivar, vivificar, ativar os seus sonhos nas promessas de Deus. Talvez dure 1 ano, talvez dure 2, talvez dure 3, talvez seja imediato, mas continue sonhando. Deus tem o melhor para você. Você crê nisso? Eu quero que você saia daqui diferente da forma que você entrou. Se você chegou aqui com seus sonhos em cima, em alta, eu quero que você saia daqui ainda mais firme nesse propósito. Se você chegou aqui, no entanto, com os seus sonhos lá embaixo, com as suas baterias arriadas, sem esperança nessa ou naquela área, eu quero que você saia daqui fortificado no Senhor, lembrando-se das promessas dele na sua vida. Eu peço a Deus que o ano de 2025 seja um ano abençoador na sua vida, que você cresça, que você expanda, que você amadureça, que você viva o que diz para a gente o Salmo de número 37. Eu vou chamar a galera, vem para cá. É bom que a galera da banda já vai expulsando a gente, mas eu estou acabando mesmo, né? Mas eu quero dizer para você que o Salmo 37, chega aí galera, que é nós. Salmo 37 vai dizer para a gente assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus possa fazer com que cada um desses desejos sejam promessas para a tua vida. Encontre na palavra promessas que aqueçam o teu coração e te façam crer. Aqueça a tua vida, mude a tua percepção. Eu estou precisando de um milagre em tal área. Cara, vai lá, busca na palavra promessas de Deus e se agarra aquilo como Caleb se agarrou. Durante 45 anos, Caleb esteve apegado a uma promessa. Por isso, ele não sucumbiu. Por isso, ele não morreu. Por isso, ele conquistou Hebrom. Porque ele não deixou que o seu sonho morresse. Deus te chamou para sonhar. Sonhe grande, porque o seu Deus é um Deus grande. Quer saber de uma coisa? Eu estou tão feliz esse ano,
porque nós estamos sendo desafiados em 2025 a coisas grandes. E eu creio, eu estou convicto, eu recebi essa palavra, eu interiorizei essa palavra, eu estou profetizando para a minha vida, eu estou profetizando para a tua vida, que esse ano de 2005 vai ser um ano de vitória, e que você vai ver os teus sonhos concretizados em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? A gente pode aplaudir ao Senhor. Deus é digno. Eu quero fazer uma oração por você, antes de nós cearmos. Quero fazer uma oração por você. De manhã nós fizemos um grande movimento aqui na igreja. À noite nós não vamos fazer assim, não estou sentindo essa direção do Espírito Santo. Muito embora eu sei que muita gente entendeu essa mensagem, entendeu essa palavra. E se Deus falou contigo, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ativar os nossos sonhos na Tua promessa, queremos reavivar os nossos sonhos nas Tuas promessas. Queremos, ó Deus, que a Tua esperança nos encha, que a Tua alegria nos encha, que a Tua expectativa, ó Deus, de nos ver, ó Deus, tomando posse de coisas grandes, seja concretizada, que nós como nova igreja possamos ter essa postura de sonhar, entendendo que a nossa vitória vem do Senhor, entendendo que a provisão é Tua, entendendo da Tua fidelidade em relação à Tua promessa. Nós te pedimos, meu Deus, que se há alguém aqui que entrou entristecido, que se há alguém aqui que entrou desesperançoso, que se alguém aqui entrou vazio, com falências, achando que algo que sonha não tem mais como acontecer ou não pode, Deus, que o Senhor possa mudar essa situação, ó Deus, trazendo uma nova perspectiva, renovando a mente da Tua palavra, das Tuas promessas, e que os Teus milagres alcancem as vidas, ó Deus, de cada um dos meus irmãos e irmãs nessa noite. Nós queremos declarar que os nossos sonhos são reavivados em Ti. Em nome de Jesus, que você diga amém e amém e amém.